Aí deve ter muita gente pensando assim, gente, o que que tá acontecendo com o Cuca? Tá ficando doido? Tá lançando 2 livros? Calma, gente. Eu não sou um maluco que fica em casa escrevendo 24 horas por dia e lancei 2 livros. Não. Boa parte do processo, no projeto também, né, de você editar um livro, ainda mais sendo autor independente, né, boa parte do projeto tá ligado a planejamento, a custo, a revisão, a gente programa, as editoras auxiliam a gente a programar, né, mas infelizmente esse ano passado com a pandemia, alguns projetos prolongaram e outros adiantaram. É o que aconteceu com o Ato do Tio. O Ato do Tio, ele foi prolongado, ele ficou mais tempo na gráfica. E o meu próximo livro, que é esta maravilha que já está aparecendo nas redes sociais, na da editora Predegulho, que é Um Futuro Ensinatal, A Fuga, ele aconteceu de uma hora para outra. Ele foi editado muito rapidamente. A gráfica fez muito rápido. A Pedregulho auxiliou também muito de forma bem ligeira. E eu tô aqui nesse vídeo para explicar para vocês um pouco sobre esse livro novo, sobre o processo, né, de produzir, para apresentar para vocês esse projeto doido e novo chamado Um Futuro Ensinatal, A Fuga. Primeiramente, o que eu mais... Ai! Jesus amado. Isso que dá uma... Tem um sofá velho, mas ele tá na minha família há muitos anos, gente. Ai, meu Deus. Onde eu estava? Onde eu estava? Ah, tá. Eu fiquei com um bloqueio, pensando se eu segurava esse livro até dar um tempo, né? Pelo menos as pessoas lerem O Ato do Tio, que algumas pessoas já leram, é óbvio. E eu tenho recebido feedbacks dos leitores, das leitoras, aliás. Me animei muito com os feedbacks que eu recebi. Esse livro é um livro intenso e é para causar emoções também. Mas enfim, o assunto deste vídeo é ser Natal. Então vamos lá. Então eu tava num bloqueio. Eu fiquei na dúvida, né, se eu deveria ou não lançar um livro tão próximo do outro, divulgar um livro, né? Porque oficialmente eles ainda não estão lançados, né? A gente não fez um evento, uma live, um evento físico. Então eu fiquei um pouco bloqueado nesse sentido. Mas eu também estava pensando no benefício da arte. A gente está passando por um período muito complicado, né? Tem famílias inteiras que eu conheço em hospital, em situação muito grave. Infelizmente, pessoas que não estão mais com a gente em vida. E a gente, às vezes, busca na arte uma forma de sair um pouco, né, de tudo que está acontecendo. Então, por que não, né? Divulgar quando puder lançar, né? Então, vamos contar um pouco sobre o livro, né? Um Futuro Ensinatal, A Fuga é um romance longo e uma narrativa de aventura e drama também. É uma distopia, que eu chamo de distopia capixaba. E o que é uma distopia? Parênteses. Distopia é o contrário de utopia. Um futuro utópico é um futuro de sonho, é o que a gente almeja como que seja um futuro, né? Já um futuro distópico é o contrário de utopia. É um futuro, às vezes, árido, desastroso, onde tudo deu errado. É o pós-apocalíptico, né? Eu chamo esse livro de UFECAF, tá, gente? Eu abrevio porque é muito grande. Então, às vezes eu falar UFECAF ou só Senatal, é sobre o livro. Então, o futuro em Senatal se passa daqui a 500 anos, mais ou menos. Não certamente, né? Como que estaria a nossa sociedade e a gente mesmo daqui uns 500 anos, né? Em um futuro distópico, eu busquei inspirações para construir esse livro em Alice no País das Maravilhas e no Labirinto do Fauno. Mas por que nestes dois? Porque tem nesse livro, em Senatal, uma batalha entre realidade e o presente. Quem luta essas batalhas nesse livro é o personagem principal, que é uma criança chamada Augusto. E a fuga
é feita por ele. Ele foge de uma fazenda muito semelhante às fazendas coloniais, né, que a gente tinha no Brasil colônia, onde nessa fazenda ele vivia uma situação opressora, muito semelhante ao que viveram os escravizados, né, no mundo. Então ele usa para fugir dessa situação a ocasião do Carnaval de Congo, de máscaras. É uma ocasião perfeita, né, para se camuflar. Como vocês veem aqui, o nosso João Bananeira, nosso personagem folclórico, né, de Cariacica e Capixaba do Espírito Santo, um patrimônio da nossa cultura. Então é assim que eles fogem. Mas ele foge para onde? Para ser Natal. Mas que diacho de nome é esse? Tá, vamos aos motivos. O autor não tem que falar certos tipos de coisa, mas eu tô de saco cheio, e a pandemia, então é afim. Vamos conversar, né, sobre o livro. Então, é uma cidade que eu criei quando eu era criança. Para enfrentar os meus problemas enquanto criança, eu criei uma cidade fictícia que eu chamava de algo parecido com o Senatal, que eu não vou explicar. Eu criei esse mundo de fantasia. Eu construía cidades, eu lutava com monstros, eu sempre gostei muito de arquitetura, de prédios, enfim. E eu queria muito fugir do pesado que foi escrever o Ato do Tio. Eu terminei o Ato do Tio em 2018. Foi muito complicado para mim escrever o Ato do Tio, porque é um livro muito intenso, né? Então, para me colocar na pele do personagem de Ato do Tio, eu me desgastei um pouco. E também estava passando por situações, né, complicadas. Então eu precisava desanuviar, eu precisava fugir um pouco do peso que eu mesmo tinha criado de Ato do Tio. Então, um ano depois, eu comecei a tentar imaginar como seria transferir esse mundo de fantasia que eu tinha criado, né, que eu já criava quando criança, onde eu tinha importância, né? Eu criava um mundo onde eu tinha importância, onde eu conseguia manipular coisas. Igual a Matilda, gente, não tem? Então. Aí, ser Natal era isso pra mim, né? Um lugar de fuga. E eu comecei a escrever esse livro desse personagem Augusto que fugia de casa. Por que fugia de casa? Bom, o meu marido Mariano, ele teve uma situação, né? Passou por uma situação quando criança e eu quis usar isso. Então o livro começou baseado nisso, nessas inspirações. Eu, nos meus universos, né, infantis, e no que o meu marido já tinha feito, né, quando criança. E como o processo de escrita nunca segue uma linha reta, tudo mudou, eu mergulhei naquele universo que eu tinha criado e foi muito satisfatório, né, criar esse projeto. Esse livro, ele trata da fuga dessa criança, né, junto com a família dele e do que ele procura. Para onde que ele vai, os personagens que ele encontra são divertidos, são deuses, são seres além, né, de toda a realidade devastada que ele vive. Ele vive num tipo de fazenda de minério, né, que eles extraem um tipo de matéria que a criança não sabe, né, o que é. E é uma realidade um pouco complicada para uma criança entender, né? Então ele foge para essa cidade à procura de alguém, de alguma coisa, de alguma força. Então, Senatal é um livro de leitura muito mais suave, né, do que o Ato do Tio. O narrador é muito mais simples, até pelo público, né, que ele se direciona, que é adulto e juvenil. Foi muito gratificante fazer esse projeto, tanto pelo patrocínio, né, que o FECAF foi premiado com a Lei João Bananeira, então com o patrocínio da Prefeitura de Cariacica, eu fiz esses cards, da Prefeitura de Cariacica, da Lei João Bananeira e do Conselho Municipal de Cultura da minha cidade. Cariacica, eu nasci em Cariacica, então eu tinha a necessidade de escrever sobre a nossa cultura, né, sobre o Carnaval de Congo. Então esse livro ele se passa praticamente em 2 dias, que é o Carnaval de Congo, né? Que, por sinal, daqui a 500 anos ainda vai existir Carnaval de Congo, de Cariacica. Maravilha.
Então, esqueci de uma coisa. Eu também escrevi esse livro porque em 2019, se eu não me engano, depois do desastre de... Um dos desastres, infelizmente, né, com as barragens, eu acho que foi de Brumadinho, eu tava com essa coisa de lama na cabeça, e depois de ler também o Lama da Marília, maravilhosa, de poeira, de devastação ambiental. Estávamos na iminência também do Carnaval de Congo, né? Que é agora, mais ou menos, se tudo estivesse normal, né? E naquele dia, naquele final de semana, choveu muito. E eu não pude ir no Carnaval de Congo. E daqui de casa dá pra ver, né? Roda d'Água e a reserva, né? De Duas Bocas. E eu me dei um estalo. Eu olhei aquelas montanhas e pensei, gente, e se a gente não conseguir, enquanto humanidade, né, manter o nosso ambiente como está, né, preservado? Veio disso também, né, a inspiração. E também eu queria escrever um livro que minha sobrinha pudesse ler, Isabelle. Minha sobrinha tem hoje 12 anos. E eu queria escrever um livro para ela, que ela pudesse ler, um livro cheio de desenhos. Só que enquanto autor independente, eu não tenho dinheiro para fazer um livro com desenhos. Então eu fui buscar apoio da prefeitura e com a ajuda de muitas pessoas. Quem me ajudou? A Marília Carreiro, da Pedregulho. O Binda da Maré me ajudou, obrigado, Binda. A Lohane, a Viviane. A Isabela Mariano, que eu perturbei também, obrigada, Isabela. Meu marido, todas essas pessoas me ajudaram. E a Letícia, que diagramou também essa capa maravilhosa, diagramou o livro todinho. E eu consegui esse apoio E tive de fazer os desenhos. Eu sempre desenhei, mas não é meu forte. A gente tem que escolher, né, o que a gente vai se dedicar mais. Então eu me dediquei mais à literatura. E o desenho eu deixei de lado. Então esses desenhos são meus. Tem mais desenhos dentro do livro que são cenas, né, do livro, cenas dos personagens. Esse aqui é o Augusto, o personagem principal, e ele é negro, sim, porque a gente precisa de personagens negros na literatura. E ele é um fofo, e ele vai crescer muito depois desse ocorrido nesse livro, vocês vão entender. A outra página eu não vou mostrar, não. Então é isso, gente. Eu quero compartilhar com vocês, divulgar, né, esse livro novo, Um Futuro em Natal, A Fuga. Já está disponível no site da editora para comprar. Eu também estou divulgando. Quem quiser é só me pedir. Eu agradeço o patrocínio da prefeitura de novo, da Lei João Bananeira. E já, ainda essa semana, sai um sorteio especial de um combo de livros. Mas com surpresa, porque eu vou ter um patrocínio aí de babado. Vai ser um babado patrocinado. Então, é isso. Em 2021, eu estou lançando 2 livros. Quem diabos lança 2 livros? Vicissitudes da pandemia, gente, me perdoe. Mas eu não vou prender essa maravilhazinha na minha casa. Isso é livro demais, tá? Só Deus. Enfim, obrigado por me ouvir. E eu vou ter que cortar demais esse vídeo porque ficou muito grande. Beijos, obrigado.